A graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um culto online, mais uma live, esperando em Deus que as coisas normalizem logo e a gente possa voltar a congregar. Domingo próximo passado nós tivemos o culto na igreja e ao mesmo tempo a transmissão simultânea pela live, né? Mas houve uma resistência do nosso sínodo, né? Que as igrejas não abram, esperem, aguardem, né, até o pós-dia 11, e aí nós estamos aqui de volta só na live e não no templo, né? Como você mesmo está percebendo, mais uma vez nós vamos estar transmitindo aqui dos lares, né, no nosso isolamento social. Espero que você tenha recebido, se não, hoje nós tivemos mais uma etapa do programa de assistência e combate aos efeitos do coronavírus, né? Hoje nós tivemos mais uma etapa muito importante, porque graças a Deus nós conseguimos reforçar nossas cestas básicas com leite, a gente falou isso domingo passado, e com frango, né? Não foi possível ainda ovos, que era uma intenção nossa, tirar a sardinha e colocar ovos nas cestas, né? Mas já foi uma cesta mais reforçada e mais pessoas atendidas, graças a Deus. Dessa vez foi um grande número de cestas, né? Para você ter uma ideia, foram colocados na Kombi hoje R$ 3.000 de cesta básica. Então, nós louvamos a Deus pelo mover de Deus, mais de 3.000, né? Porque contando com a doação de leite, dá mais de R$ 3.000. Então, louvamos a Deus pelas famílias que puderam ser atendidas. Eu me emocionei porque nós entramos numa cidade chamada Alvorada. Foi o presbítero Rony, o presbítero Edson, eu, a Beth, né, nós entramos num lugar e eu vi ali um lugar de extrema necessidade, né? Até coloquei no nosso símbolo um lugar que tinha uma maior, a gente via com mais clareza os efeitos econômicos do coronavírus, né? Então, louvamos a Deus porque a terceira igreja, com o Mercado Fagundes, com a Igreja Betânia do pastor Reginaldo, que fica em Vicente Pires, né? Essa união dessas duas igrejas com o Mercado Fagundes, nós conseguimos atuar durante toda essa pandemia. A igreja tem conseguido atuar, nós louvamos a Deus. Mas ore por nós. Quero contar um testemunho rápido. Eu não vou citar a cidade para não gerar não ser um complicador, né? Mas contando meu testemunho aqui, eu, no ímpeto de ajudar, quero contar esse testemunho para os irmãos, no ímpeto de ajudar, eu fui fazer uma entrega de cesta básica com as mulheres, e eu tive que entrar numa cidade perigosa aqui do DF, e entrando lá, eu passei por 3 bocas de fumo, e eu percebi o perigo quando eu passei na primeira boca de fumo, né? E aí eu senti aquele perigo, mas continuei, né? Eu pedi oração. Quando cheguei na segunda boca de fumo, eu senti que o perigo era maior. E quando eu passei a terceira boca de fumo, uma das pessoas que estava lá, né? Disse assim, e aí ele perdeu, né? E aí eu gelei naquele momento, né? E outro do grupo que estava lá, ele disse assim, não rapaz, ele tá de boa, né? Não rapaz, ele tá de boa, eu tava com a cesta básica no ombro, e ele disse, ele tá de boa, deixa o cara quieto. E eu acho que um me salvou do outro, né? Foi a sensação que eu tive naquele momento. Então, eu orei a Deus, pedi perdão e coloquei no meu coração de não fazer mais entrega onde só tem eu como figura masculina. Então, quero dar esse testemunho e com isso pedir que os irmãos continuem orando por nós, né? Porque não é só miliantes, mas também o perigo de ser contagiado, né? De pegar, aí o perigo claro. Então, claro que nós temos tentado tomar os cuidados, né? Quando eu chego em casa tem a zonazinha de descontaminação, as coisas não entram, eu não entro com o sapato que sai e tal, mas nada disso evita. Quem evita mesmo é o Senhor. Então, dando esse testemunho. Irmãos, hoje, vindo aqui para as coisas do Senhor, quero pedir oração. Dia 5, terça-feira, vai ter uma reunião no Zoom do nosso presbitério,
E aí com isso eu preciso reunir o conselho amanhã para a gente conversar algumas coisas. Então que a igreja esteja ciente e orando por nós, tá bom? Em nome de Jesus. Também eu quero que a gente esteja em oração para fazer esse apelo no seu coração, que ao igreja voltar a ter os cultos, né, voltar à normalidade, eu queria muito, mas muito que você empregasse uma força maior nos trabalhos da igreja, né? O ano passado nós usamos uma frase que era fazer um ano em 6 meses. Não sei se você lembra disso, né? Pedir, irmãos, vamos fazer um ano em 6 meses. E aí a gente conseguiu atravessar ali o ano de 2019, um ano de filmadinho, as enchentes. Você sabe muito bem como foi o ano de 2019. Então, 20, nós já estamos no mês 5, inclusive domingo que vem, Dia das Mães. Nunca ficamos sem realizar um culto alusivo ao Dia das Mães. Então oremos pela nossa igreja e coloque no seu coração, em as coisas voltando ao normal. Eu queria que você fosse com um membro mais aplicado durante o curto período que nós vamos ter para fazer o ano de 2020. Aplicado mesmo, na contribuição do seu dízimo, da sua oferta, na participação, não perdendo um culto por qualquer coisa, abraçando a escola dominical. Nós precisamos apoiar o irmão Antônio, né, nosso superintendente da escola dominical, apoiando os trabalhos de equipe de louvor, de SAF, bate-papo de casais, o MP, a UPH com o presbítero Edson. Nós estamos fazendo esse apelo ao seu coração. As coisas normalizarem, o pastor pediu para que eu fosse mais aplicado na participação dos trabalhos de todas as naturezas para apoiar a terceira igreja, né? Nós temos sentido no coração o desejo de fazer culto nos lares, não sei como vai ficar isso daí, né? Mas que a gente possa assimilar esse pedido do pastor Bill, para que em nome de Jesus, voltando os cultos, né, nós sejamos dobradamente aplicados na obra do Senhor. Eu queria muito que você pensasse sobre isso, tá bom? Dado essa introdução, vamos propriamente para o nosso culto, né? Para a palavra, para a oração. Então eu quero orar com você em nome de Jesus nesse momento e que a gente possa ser edificado com a palavra de Deus. Comecei essa palavra semana passada no culto lá na igreja. Nós interpretamos mal, né, o decreto do governo. Nós não abrimos a igreja para confrontar o governador, nada disso. A igreja botou no zap, as igrejas podem abrir, e a gente ficou empolgado um com o outro, e domingo vai ter culto, domingo vai ter culto. Realizamos, mas voltamos aqui, né? E eu comecei essa palavra domingo ali na igreja, quero concluir hoje permitindo Deus. Então, que a sua vida seja edificada com a exposição da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, tá certo? Nosso texto sacro, né, nosso texto sagrado é 1 Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Lembre, né, mais um avisozinho, aquilo que a gente falou na primeira live, que a nossa preocupação com as lives seria a questão da reverência num culto online, né? Enquanto nós estamos aqui expondo essa escritura, que nível de reverência nós temos lá do outro lado? Então, você possa estar orando, possa estar centrado, desligue sua televisão, se comporte como um ouvinte da palavra de Deus nesse momento, em oração, para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e tenhamos então uma exposição bíblica que venha nos edificar em Cristo Jesus. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, vai ser o texto sagrado que nós vamos expor essa noite. Aos que foram ao culto domingo, nós vamos dar uma rápida recapitulada e entrar lá nos pontos seguintes que não foi possível a gente ver semana passada, né? A ideia é nós pensarmos sobre onde é que nós somos, né? Ou onde somos, o que somos e para o que somos, tá bom? Então essa foi a ideia que a gente passou ali no domingo passado. 1 de Pedro, capítulo 2, nós vamos meditar nesse texto, mas antes vamos orar. Feche seus olhos aí, fique na mesma reverência e diante do Senhor e receba a palavra de Deus no seu coração. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo trabalho que a terceira igreja, a Igreja Betânia, o Mercado Fagundes se uniram para montar esse programa de combate aos efeitos do coronavírus.
dando assistência àquelas famílias que estão mais vulneráveis, ó Pai, dando assistência àquelas casas que tem criança e estão na dificuldade de ter o leite. Então nós te louvamos, ó Pai, por esse momento de pandemia, a igreja não ter parado, né? Fechou-se o templo, mas a igreja está aberta em cada casa, em cada coração. Deus, nós queremos suplicar, pedir, interceder, ó Pai, que visite essas famílias que foram assistidas. Deus, quer orar por esse irmão, por essa irmã que está aí do outro lado. Como se estivéssemos no templo, Senhor. Deus o edifique, o abençoe. Seja com ele, com sua família, com sua casa, com seus projetos e sonhos, com, meu Deus, esse período que o Senhor esteja atuando, meu Pai. Trabalhando, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, e agora quando vamos ouvir Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos sustente, meu Deus, grandemente, ó Pai. Nós possamos estar orando uns pelos outros. Cada grupo que foi ali decidido no nosso simpósio, Pai, possa se dedicar às devocionais, possa fazer a devocional do John Piper, meu Pai, o Desejo de Deus, o Designing Garden. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor toque nos corações para se edificar com essas devocionais, prestar conta aos seus líderes. A igreja, meu Deus, em casa, mas pode estar trabalhando. A oração meio-dia, a oração 5 da manhã. Deus, cuida do nosso Brasil, ó Pai. Oramos pelos poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Toma cada poder desse nas Tuas mãos, ó Pai. O nosso presidente está lá porque o Senhor colocou. O presidente da Câmara foi o Senhor que colocou ele lá. Cada juiz do judiciário foi o Senhor que o colocou lá. Deus, nós lançamos oração por eles, como meu Deus, reza, meu Pai, Romanos capítulo 13, nós oramos pelas nossas autoridades, e incluímos, ó Pai, as autoridades de saúde desse país. Oramos pelo mundo, porque o mundo está passando, meu Deus, pelas suas transformações, que o Senhor está promovendo com esse coronavírus, ó Pai. Nós não queremos, como falamos na primeira live, ser simplista e dizer que sabemos e temos todas as respostas. Não sabemos, não as temos, mas nós podemos orar pela população mundial. Os ensinos que o Senhor está querendo trazer possam ser assimilados. E agora, Senhor, fala conosco através da palavra. Pai, se tem um membro da terceira que está passando uma coisa séria, me deu uma dificuldade ou outra, que o Senhor o visite com bondade, Pai. Nós sabemos o que teu servo José passou ali no Lava Jato, com aqueles miliantes, e famílias outros casos, que o Senhor visite com graça cada família da terceira igreja, o fortalecendo, sustentando, sendo com eles, ó Pai. Nós não estamos brincando de orar. Que a Tua boa mão, que conhece o profundo escondido, que visita os corações, que conhece as motivações, visite cada lar, cada casa, cada situação, ó Pai. Oramos nesta hora, no nome de Jesus, e edifique-nos na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, palavra do Senhor. Diz assim então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Pois isto está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o texto de Pedro, não é? Deixa eu falar algumas coisas para os irmãos, como introdução dessa mensagem, para os irmãos estarem, nós mergulharmos dentro do texto, tendo alguns conhecimentos necessários, tá bom? Primeira coisa, Pedro, ele está escrevendo não para uma igreja local, como Paulo escreve a Coríntios, a Filipo, né? A Éfeso, né? Quando estava em Efésios, a Filipos que estava, aos filipenses que moravam em Filipe, a Coríntios que moravam em Corinto. Não, Pedro diferente. Por isso que ela é denominada pelos estudiosos como cartas gerais, né? Não é só Pedro, claro, Tiago também o é. Então, o que é uma carta geral? É que Pedro, por isso que diz lá no capítulo 1, versículo 1, eu não li, nós estamos no 2, lá diz assim, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos irmãos que se encontram na dispersão, ou seja, na diáspora, na dispersão, espalhados, né? Então Pedro estava escrevendo para a igreja perseguida, a igreja que estava passando um problema sério,
E aí, irmãos, a gente já vê semelhança com a gente, né? A igreja está passando seus problemas hoje. Então, não era para uma igreja pontual, mas para várias igrejas que Pedro, usado pelo Espírito Santo, estava escrevendo. Segunda coisa, nós falamos isso na igreja, Pedro ele está antes do ano 70. A carta de Pedro é escrita entre o ano 54 e 65 da era cristã. Sabemos que Nero vai dominar de 64 a 68. Vai ser o imperador Nero. Sim, aquele que manda abrir a barriga da mãe, porque ele queria olhar lá dentro, onde ele foi gerado, né? Tanta maldade de Nero. Então, Nero vai ser inclusive algoz de vários apóstolos, né? Inclusive do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morre sobre o império no governo do imperador Nero. Então todos os escritos antes de 70 e ali dentro do período de Nero é importante para você saber entender cada palavra que o autor está usando, né? 70 é importante por quê? Porque em 70 acontece a grande destruição do templo, que é cumprimento do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Estou até preparando um sermão nesse texto, tá? Quando os discípulos chegam para Jesus e tentam impressioná-lo, dizendo: mestre, que grandes pedras, que grande construção. E aí Jesus diz aquela célebre frase: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E não passará isso sem que essa geração aconteça. Então, aquela geração viu mesmo aquilo, né? Do sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24. Claro que ali tem aspectos escatológicos preteristas, né? E aspectos escatológicos futuristas. Depois eu vou dar um estudo só sobre isso, tá bom? Mas para você entender, tudo que acontece antes de 70 tem essa conotação. Está antes da grande destruição do templo que Jesus citou em Mateus capítulo 24. Então Pedro está alocado aí, tá bom? Do ano 54 a 65 da era cristã. Ele está escrevendo porque a igreja está perseguida, para várias igrejas que o Espírito Santo está usando Pedro, não para uma igreja local, está usando Pedro. Isso é importante você entender. Então, amados, dado esse conhecimento para você, nós também já tiramos esse princípio. A igreja está passando suas lutas hoje, né? Nós vemos aí o governador adiado do dia 4 para o dia 11, né, no Distrito Federal, que está passando outros estados com a pandemia do coronavírus, como o Amazonas, Manaus, você deve estar acompanhando. Então, dentro desse contexto aí, tem muitos crentes. Vou dar uma notícia aqui quentinha para você. O nosso missionário maior, né, que a gente chama assim porque é o missionário mais respeitado dentro da IPB, que é o Ronaldo Lindório, essa semana foi acometido de coronavírus, ele e a esposa. Peço oração pelo reverendo Ronaldo Lindório, viu? Ronaldo Lindório está com coronavírus. A esposa de Ronaldo Lindório está com coronavírus. Então, isso é para ilustrar bem que a igreja, porque a igreja é parte da sociedade. O que a sociedade sofre, a igreja sofre. Hoje, o presbítero Edson, o presbítero Rony, viu isso. Nós somos em casa de pessoas que são crentes, têm uma Bíblia, creem em Deus, mas que estavam precisando de alimento. Então, a igreja está passando também o que estava passando a igreja no tempo de Pedro. Então, eu acho que esse texto tem muito a nos ensinar. Então, passa para mim, por favor. Então, nós vemos para mais um, por favor. Então, nós vemos aqui uma coisa que Pedro fala lá no versículo 5, que é para nós podermos meditar. Segure sua Bíblia aberta aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz lá assim, ó: também vós mesmo, como pedras que vivem, Pedro falando, sois edificados casas espirituais para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Aí ele diz assim, irmãos, ó, por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, onde somos, né? Tudo que a Bíblia fala para a gente fazer e ser é em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 8, né? Quem nos separar do amor de Deus será a tribulação, nada nos separará do amor de Deus que está, aonde? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a primeira consciência que eu quero trazer para mim e para você é essa consciência do em Cristo, não é? É onde que a gente está, em Cristo, nós estamos em Cristo. Paulo escrevendo disse assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, nós agradamos a Deus em Cristo. Irmão, eu queria saltar aqui dentro de você. Ó, o grande mal da humanidade é querer a prerrogativa da inerência. Deixa eu explicar isso.
O grande mal da humanidade é achar que pode, achar que tem as condições de ir a Deus, de agradar a Deus fora de Cristo Jesus. Isso chega a ser uma impetulância, chega a ser uma arrogância humana. Combatendo o Pedro capítulo 2. Não, irmãos, tudo que nós fazemos e somos tem que ser em Cristo, tem que ter essa consciência. Nós somos patrocinados, o pastor Bill tem insistido em tentar abrir nossa cabeça para isso. Você que está me ouvindo, você é um patrocinado, eu sou um patrocinado. Cumpre-se Colossenses, né? Que nele tudo subsiste. Pegou? Cumpre-se Romanos 11, capítulo, verso 35, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo é em Cristo. Quando a gente acha que tem inerência, que pode ir até Deus, que pode agradar a Deus a partir de nós mesmos, já está errado. Certo? Esse é o grande pecado da humanidade, é achar que tem inerência. Queria que você compreendesse isso. Então, versículo 5 vai dizer assim, por intermédio, né? Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. Vou só restar, vamos ver se vai passar para esse ponto, é porque eu fico tentando, querendo que seu entendimento abra. Né? Diz lá assim, ó, para nós o texto sagrado, tá? É muito categórico, João capítulo 15, verso 5. Diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Pronto, fechou. Então tudo é em Cristo. Pode passar, por favor? Aí, onde nós constatamos isso, que é em Cristo? Vou ler o versículo 6. Diz assim, ó, pois isso está na Escritura. Olha o que Pedro está falando. Pois isso está na Escritura. Pedro, naquela época, nesse contexto de 54 a 65, antes da era cristã, ele não tinha o Novo Testamento. A Escritura que o povo de Deus tinha era o Velho Testamento. Mas esse texto revela como Pedro interpretava o Velho Testamento. Ele olhava para o Velho Testamento, que os ditos, as promessas do Velho Testamento se cumpriam na igreja. Irmão, isso é um ponto importante, eu não posso perder. Tenho que falar devagar para entrar em seu entendimento. Olha bem, a maneira como os apóstolos olhavam para o Velho Testamento, a Escritura, eles olhavam para a igreja como receptora, como cumpridora das promessas. Vou dar um exemplo para você no livro de Joel. Olha, Joel diz assim, olha, acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O profeta Joel testemunhando. Olha como Pedro lê isso lá no Atos capítulo 2. Estou no Novo Testamento agora, Atos capítulo 2. Pedro diz assim, ó, irmãos, não fiquem admirados, porque isso que vocês estão vendo foi o que disse o profeta Joel. Olha como é que Pedro olhava para a igreja. Agora deixa eu aplicar isso, qual é a importância disso na prática para você. Se você tem uma mente de que as promessas do Velho Testamento se cumprem na igreja, você não acredita que Deus tem dois povos, como a Bíblia Thompson quer ensinar. Né? A Bíblia o Thompson foi um homem, ele cria no dispensacionalismo, e consequentemente ele cria que Deus tinha dois povos, Israel e a igreja. Qual é o mal de crer que Deus tem dois povos? É que a pessoa vai ter, bem devagar, a pessoa vai pensar o seguinte, se eu for lá para a Terra Santa, eu vou ser abençoado. Se eu fizer uma viagem até Israel, pisar lá naqueles lugares lá, eu vou ser abençoado. Quem tem essa mentalidade é a pessoa que crê que Deus tem dois povos. E aí ele vai investir recursos e tempo nisso. Você está entendendo? Mas isso não é verdade bíblica. Paulo escrevendo diz assim, israelita não é aquele que o é na carne, mas aquele que o é no coração. Pegou? Circuncisão não é aquela que o é na carne, mas aquela que é no espírito. Então, irmãos, as promessas da velha aliança cumprem-se na igreja. Deus só tem um povo. Nós estudamos isso lá no acampamento, né? Nosso acampamento de carnaval. Lembra do Romanos? Um dos capítulos diz o seguinte, que Deus encerrou tanto judeus como gentios debaixo do pecado, para em Jesus Cristo tornar um só povo. Está claro? Então Deus só tem um povo. Que povo é esse? A igreja, não é? Composta de dois povos, os gentios e os judeus, né? Pegou? Então uma pessoa que tem uma compreensão que Deus só tem um povo, ela tem R$1.000. Aí ela pensa assim, sabe onde é que Deus quer que eu invirta esses R$1.000? Nos pobres. Por isso que Jesus disse assim, os pobres sempre o tereis convosco.
os pobres é uma oportunidade para o que tem. Foi isso que Jesus deixou claro. Então, se eu tenho 10 mil reais, 1 mil reais para investir, se é para me investir numa viagem para a Terra Santa, eu invisto no pobre. Irmão, não estou dizendo aqui que é pecado você querer conhecer Israel, ir lá, não. Vá a sua viagem. Eu só quero que no seu coração você esteja firmado na Escritura. Tá certo? Que o projeto de Deus hoje é com a igreja. É a expansão do reino de Deus. Que nós vamos já chegar lá. Eita, eu tenho que terminar esse sermão hoje. Vamos lá. Faz um passinho, vamos para frente. Vai dizer assim, onde nós constatamos isso na Escritura, né? A pedra que os construtores rejeitaram, olha o que eu estou lendo aqui para vocês, lá no Salmo 118, versículo 28 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra principal, a pedra angular. Aí é Salmo 118. Pedro olha para o Salmo 118 e vê esse salmo se cumprindo em Cristo, na igreja. Pegou? Depois você pega aí, você está no texto, né? 1 Pedro, capítulo 2, né? E pega o salmo de 118, você junta os dois e vê como é que os apóstolos liam o Velho Testamento. Eles achavam que aquelas promessas se cumpriam aonde? Em Cristo, na igreja. Bem, pode passar, por favor? Vamos andar, tá andando, tá evoluindo, tá até perto, né? Então, amados, onde nós somos alguma coisa? Em Cristo Jesus. Onde é que eu constato isso? Nas Escrituras. Como é que eu devo olhar para as Escrituras? Que todas as suas promessas se cumprem na igreja em Cristo. Então, isso é onde somos e onde constatamos que somos. Vamos para o próximo passo? O próximo é o que somos. E o que cada regenerado em Cristo Jesus é, pastor? Verso 9, diz assim, ó, vós sois, já respondeu, né? O que somos? Vós sois, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Pegou? E tudo isso nós somos, amados. Isso nos ajuda em quê? Quando a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, é que Jesus quebrou a barreira da separação entre o clero e o leigo. Esse foi o grande discurso dos reformadores, meus irmãos. Antes da reforma do século XVI, havia uma divisão entre o clero e o leigo. As pessoas achavam que, por exemplo, se separasse um membro da família para ir para o convento, a santidade daquela pessoa podia salvar toda a família. Por isso que os pais separavam. Essa menina vai ser freira. Esse menino vai ser padre ou monge. Porque havia uma mentalidade clerical. Uma separação entre o leigo e o clero. Tanto é, amados, isso é história. Você precisa crer em mim não. Pesquisa na internet que hoje tudo está muito claro. Tanto é que a igreja, como a gente chama na Idade das Trevas, ela proibiu a leitura da Bíblia. Por que foi proibida a leitura da Bíblia? Porque o clero, ou seja, os formados, ele dizia o seguinte, o leigo não tem condições de interpretar a Bíblia, por isso ele não pode ler. Olha a armadilha do diabo. Então chegou-se ao ponto de proibir a leitura da Bíblia. A Bíblia não era lida publicamente, né? A Bíblia ficava nas bibliotecas dos conventos e das igrejas. Então, os reformadores combateram isso, quebrando essa barreira e dizendo, olha, a Bíblia não autoriza essa divisão entre o clero e o leigo. Então, e uma das bases dos reformadores foi esse texto que eu estou lendo para os irmãos, 2 Pedro, né? Ou 1 Pedro capítulo 2, diz lá o seguinte, vocês são, né, vós sois, vocês são sacerdócio real. Por isso que nós temos na doutrina reformada o sacerdócio no lar. Cada pai de família é sacerdote em sua casa. E cada pai e mãe de família somos sacerdotes na sociedade. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que somos, irmãos. Não é? Então, diante da pandemia do coronavírus, a igreja, ela é a instituição sacra de Deus. Sacra de sagrado, tá? Sacra de Deus aqui na terra. Esse é o grande diferencial da igreja
para as outras empresas, para os outros CNPJs. A igreja tem um CNPJ, precisa dele, né? Eu preguei já sobre a igreja institucional, a igreja orgânica. Então a igreja precisa ter um CNPJ por causa da atual conjectura, né? Da civilização da sociedade, de como a sociedade civil se organiza. Então a igreja precisa de um CNPJ, mas o nosso CNPJ é diferente, porque nós somos, como igreja, a instituição que tem que refletir Deus. Vou já entrar no ponto principal da mensagem, tá? Estou no penúltimo. Então quem somos, né? Primeiro, onde somos? Em Cristo Jesus. Fora de Cristo, esquece. João 15,5. Sem mim nada podeis fazer. Depois, onde constatamos que somos? Pedro disse, pois isso está na Escritura. Então, nossa base, nosso embasamento é essa Escritura. Depois, o que somos? Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você, eu, quando nós nos juntamos como igreja, nós somos a instituição que representa a divindade de Deus aqui na terra. Amém? Por isso que Jesus disse o seguinte, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos para o último ponto. Importantíssimo, irmãos, e aí é bem contextualizado com o coronavírus, né? Parte B do versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, preste atenção, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para o que somos. Se nós lemos na parte A do versículo 9, vós sois isso, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que a gente somos. Né? É isso que somos, né? Agora, para que somos? Né? Que finalidade? E aí o próprio versículo 9 vem responder para nós. A fim, ou seja, finalidade. A fim de proclamardes. Então, a instituição igreja, eu, você, como igreja, fomos postos por Deus para proclamar as virtudes dele. Aí me arrepia. Deus é um Deus de virtude. Você está conseguindo compreender isso? Deus é um Deus de virtude. E diante de uma sociedade que está passando seus problemas, seus perrengues, como que a sociedade vai ver as virtudes de Deus? Meu irmão, você é inteligente, deixa eu lhe falar. Você acha que vai aparecer um anjo dentro da casa das pessoas para proclamar as virtudes de Deus? Você acha que vai aparecer um trio elétrico, um carro de som andando no meio da rua, automático, sem motorista, dizendo, nós estamos aqui proclamando as virtudes de Deus? Não, Deus tem virtudes. E a Bíblia está cheia disso, não precisa nem falar sobre isso, né? Sobre as virtudes de Deus. E elas se tornarão conhecidas. Oh, meu Deus, permita quem está me ouvindo compreender. As virtudes de Deus se tornarão conhecidas pela igreja. Através de você, através de mim, através de nós. Olha o tamanho da responsabilidade. Nós somos tudo isso com uma finalidade, a fim de proclamardes as virtudes de Deus. Sociedade no caos que ela está vivendo, amados. A esperança da sociedade, do nosso país, das pessoas, verem a virtude de Deus, é por meio de nós. É por meio da igreja. É por meio de cada membro da igreja. Que a sociedade pode ver as virtudes dele. Vai dizer que foi o pastor Bill que falou isso, tá? Está aí muito claro. A fim de proclamardes as virtudes daquele. Amém, meu irmão? O pastor Bill tem insistido com a igreja. Nós somos os agentes da ordem. Aonde há vizinhos em briga, nós somos os responsáveis pela reconciliação deles. Aonde há fome, nós somos responsáveis por sermos agentes de Deus para matar essa fome. Aonde há falta de compreensão de Deus e por isso aí o pecado, nós somos responsáveis por levar luz para que o pecado seja abandonado e a vida de santidade seja abraçada. As virtudes de Deus serão conhecidas, devem ser conhecidas por meio de você, de mim, da igreja, a fim de proclamardes as virtudes, a fim que nós sejamos proclamadores das virtudes de Deus. Amém?
As virtudes de Deus não podem ficar invisíveis, porque a igreja existe. As virtudes de Deus têm que aparecer, e elas vão aparecer não porque Deus vai abrir um buraco no céu e descer sua mão, mas as virtudes de Deus vão aparecer porque existem servos de Deus aqui nessa terra. Amém? Vamos vender nossa vida para isso, meus irmãos. Vamos dedicar nossa vida a isso. Vamos nos empenhar nisso. Enquanto vida você tiver, enquanto seu coração estiver pulsando, tome essa decisão com você mesmo. Irmãos, nós somos diferentes dos réprobos. Está lá em Efésios. Vocês são diferentes, vocês não andam mais como anda o gentio na vaidade dos seus próprios pensamentos. Andar nos próprios pensamentos não é coisa do cristão, mas do gentio. O cristão anda nos pensamentos de Cristo. Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Então, as virtudes de Deus serão proclamadas, serão conhecidas através de nós. Pense nisso. Nós somos os responsáveis por tornar conhecido as virtudes de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. A fim de proclamardes as virtudes. Vocês são tudo isso. Com que finalidade? Para quê? A fim de proclamardes as virtudes. Você está sendo esse agente das virtudes de Deus? A maneira como você está vivendo, as pessoas que te conhecem, elas têm essa sensação, ali é um proclamador da virtude de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Porque o mundo está um caos. O pecado está instalado. Mas existe o povo de Deus aqui. E é o povo de Deus que é responsável, que tem a responsabilidade, que está incumbido de proclamar as virtudes de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você tenha uma noite abençoada no Senhor, de reflexão, para nós sermos esse proclamador das virtudes de Deus. As virtudes de Deus precisam ser conhecidas. E elas serão conhecidas por meio das nossas ações, por meio daquilo que fazemos. Deus tenha misericórdia de nós. O mundo hoje está precisando conhecer as virtudes de Deus. E Deus não tem plano B. O plano A de Deus é por nosso meio. Não vamos esperar pelas pedras. Se os homens calarem, as próprias pedras clamarão, disse o Senhor Jesus. Nós vamos passar por tal vergonha, irmãos, das pedras clamar por nós. Sejamos nós esses difusores das virtudes de Deus. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nós vemos que o que nós somos, ó Pai, é em Cristo Jesus e constatamos isso na Escritura. E para o que nós somos? Nós somos isso que somos, para proclamar as virtudes que o Senhor tem. O Senhor é cheio de virtudes. E o meio dessas virtudes ser conhecida, as virtudes do Senhor não se colocam no envelope. As virtudes do Senhor não se colocam numa caixa e faz uma entrega. As virtudes do Senhor é conhecida pela ação dos teus, ó Pai. Ajude-nos a ter essa consciência. Incomode-nos, abre o nosso entendimento a respeito disso, ó Pai. Não deixe nós passarmos pela vida, mas que nós possamos deixar uma marca, um legado, que as pessoas que se aproximaram de nós tiveram essa sensação, tiveram um contato com as virtudes de Deus. Oramos nessa noite, Pai, pela tua igreja, no nome de Jesus. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus, a orientação, a guia do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus em Cristo te abençoe. Amém.